Governo do Rio Grande do Norte, além da vereadora Cloriza, nós trouxemos esses dois assuntos nesse bloco, vereadora, com relação a duas dificuldades que o Rio Grande do Norte vive: atrasos de salários dos servidores públicos e também a saúde. Como é que a senhora vê a crise financeira interferindo no pagamento desses servidores? Bom, essa questão de crise financeira é algo que vem alardando, todos os noticiários jornalísticos do país. Mas nem todos os estados estão na situação em que o Rio Grande do Norte se encontra. A gente percebe que alguns estados, por mais dificuldade que esteja passando, não está passando por essa calamidade. Eu, como cidadã, além de tudo, não posso deixar de falar que eu acredito que muitas vezes é problema na gestão e atribuo também a questão da corrupção. Se a gente tivesse políticas públicas mais sérias, gestores mais sérios, a gente poderia ter quanto se sai, quanto se perde na corrupção. Eu estava lendo recentemente aí, a nível mundial, em torno de 2,6 trilhões. É muito dinheiro. A nível mundial. Brasil, só a Lava Jato, mais de 20 milhões. Então, assim, se a gente tiver gestores íntegros, compromissados, eu acredito que uma grande parte do valor já vai ser economizado, digamos assim, Também tem a questão da gestão. Você não pode trabalhar políticas públicas sem uma gestão sem comunicação, sem conhecer o Estado profundamente e conversar com pessoas que possam viabilizar políticas públicas de verdade. Talvez o que se aplique a nível Rio Grande do Norte está adequado a Rio Grande do Norte, reflete a realidade. É só uma questão de crise e por que não os outros estados estão? Dos estados que existem no Brasil, quantos estão na situação que o Rio Grande do Norte está? Atrasando salários, especificamente, que é o tema. Eu quero levar a pessoa a pensar que há empresas que em período de crise crescem e tem empresas que falam. Tudo é uma questão de gestão. E para isso é preciso conhecimento, qualificação e muito diálogo. Eu não acredito que uma boa gestão seja construída sem um bom diálogo. Com relação à saúde, o Rio Grande do Norte encontra-se em estado de emergência. São unidades aí hospitalares lotadas, corredores aí com muitos pacientes. O Tarcísio Maia aqui vive uma situação muito complicada, ano após ano. Em Natal, o Valfredo Gugel e os hospitais regionais também sofrem com a falta de profissionais e sofrem com a falta de investimentos. Como é que a senhora vê esse setor da saúde pública no estado? É outro problema sério que a gente tem enfrentado. A saúde, assim como a segurança, embora não seja tema, mas na verdade o Rio Grande do Norte hoje vem passando por uma situação de calamidade mesmo, posso dizer assim. E a gente, nós cidadãos, vem passando por essa situação em cadeia, é quem sofre mais, porque no final quem sente esse peso é a população. E você, principalmente a gente que é vereador, que está lá no dia a dia acompanhando, recentemente no meu município, houve uma denúncia de cidadãos, a gente teve que verificar a possibilidade de fiscalizar os postos de saúde, porque é necessário fazer como está sendo feito, eu acredito, ali na Maísa, essas comissões que envolvam a população para ver denúncias, sim. Porque tem que haver uma participação popular. Porque não adianta dizer que está bom, dizer que os problemas não existem. É necessário ir lá, ver qual é o maior problema, é mão de obra, preparar concurso, é medicamentos, ver a questão das licitações, mas não esperar acabar o remédio. Trabalhar com prevendo o problema, com planejamento. Às vezes me custa, às vezes me passa a impressão que o planejamento ou é falho ou foi traçado em cima de uma realidade desconhecida. Para pensar, eu quero dizer que eu penso dessa forma, que está ligada à gestão. E se você tiver um bom planejamento, com certeza, com toda a dificuldade, você vai ajustar e vai conseguir superar. A exemplo, a gente tem os outros estados.
Vamos trazer aqui uma primeira participação. O Alencar, do Nova Betânia, como a vereadora se vê diante dos grandes nomes que estão na política, como ela se apresenta ao Rio Grande do Norte como governadora, isso diante desses nomes todos que podem vir a ser candidatos ao governo do Estado. Grandes partidos também poderão colocar nomes à disposição. E a senhora caminha nessa, digamos assim, empreitada, que é uma situação realmente difícil para quem é da capital ou de Mossoró, mas é complicado também para quem é de uma cidade como Grossos, né, que é uma cidade pequena. Eu estou muito tranquila, certo? Muito tranquila porque tenho 45 anos, tenho de vida pública, eu tenho 15 anos, nenhuma advertência, em setor privado, de experiência, 12 anos de trabalho, então assim, eu tenho uma vida, qualquer pessoa para perguntar quem é Cloriza Linhares, assim, muito tranquila em relação a isso. E diante do novo cenário político que a gente se encontra hoje, o que eu acho mais necessário é a questão de uma pessoa honesta, qualificada e que tenha coragem de encarar esse cenário político. E eu estou me colocando à disposição para essa pré-candidatura, estou muito tranquila, estou levando essa mensagem de esperança, porque eu acho que a gente precisa acreditar em dias melhores, a gente não pode desistir. Infelizmente, precisamos acreditar que é através da política, porque a gente não consegue fazer um trabalho de maior porte individualmente. É necessário ter esse amparato político para poder atingir maiores fronteiras, o Estado como um todo. Então, assim, eu sei que tem muitas figuras já conhecidas no cenário político, mas também existe uma realidade política que talvez torne desfavorável para essas pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Os partidos pequenos, eles terão um espaço diferenciado na campanha do próximo ano, na eleição do próximo ano? Já existe algum espaço na questão da TV, rádio, mas eu acredito que ainda vai ser feita algumas coligações, isso é a nível estadual, não posso me antecipar, e já está sendo trabalhado, que vai ampliar esse espaço para esses partidos políticos. E os menores, em relação ao cenário que a gente está, acredito que tendem a crescer, porque se você for atrás de currículo limpo, né? Então vai ser esses pequenos que vão trazer esses novos nomes. Vamos fazer mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do cenário político.